Ai de mim, ai de mim, que dor! Tem que começar com um gemido grego essas provocações. Provocações, meu Deus do céu. 11 anos aqui, hein? Nesse mundo governado pela incerteza, a única certeza é de que é preciso idolatrar a dúvida. Provocações. 11 anos caminhando no incerto, como pede Pascal. Ninguém lê Pascal, mas caminhem no incerto, idolatrando a dúvida. Dúvida que temos, aliás, em como apresentar a pessoa que está sentada aqui ao meu lado. Nós sabemos que ele é médico, doutorado em anatomia patológica e que dá aulas de neuromuscular na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Mas sabemos também que odeia a indústria farmacêutica, o que não é muito comum entre os médicos. Nós sabemos que ele adora responder a perguntas que nem Nietzsche, o filósofo, respondeu direito. E sabemos que é perdidamente romântico, pior que José de Alencar, que nas folgas escreve livros com versos apaixonados para a mulher amada. Como apresentá-lo? Talvez como um jornalista amigo dele sugere. Ele é um remanescente de uma época extinta em que as pessoas tinham delicadeza, generosidade e afeto. Ele é Benny Schmidt. Benny Schmidt, o que mais teria a dizer sobre você próprio depois de tudo isso que nós falamos de você? Olha, é muito difícil, né? Mas eu acho que seria interessante saberem que eu sou um andarilho. Um andarilho e atualmente é um dos maiores prazeres da minha vida. Eu ando em média 25 quilômetros por dia em São Paulo. Não é maravilhoso você encontrar uma pessoa na sua frente que quer criar raízes na cadeira e não dá um passo que não seja para ir ao banheiro, para ir para a sala, não faço nada. E você, 25... Tá bom, vamos lá, vamos começar então. Por onde este programa costuma terminar, nós vamos começar com você. Benny Schmidt. O que é a vida? Eu acho que a razão jamais vai explicar o conceito de vida. A imaginação pode. A imaginação também não. A vida é mágica. E a mágica não é para ser explicada jamais. E a morte, o que é? A morte é mais difícil ainda. Como patologista, por exemplo, o fato da morte que a gente considera normalmente a morte médica, né? Cardiorrespiratória, bilhões e bilhões de células estão vivas enquanto a gente está chorando no enterro, né? Da pessoa, né? O homem é mais importante que os outros animais? Eu acho que o homem, em muitas coisas, é o pior dos animais. Qual a base científica que tem os médicos para dizer tudo o que você está dizendo? A maioria dos médicos, nenhuma. O que é um cientista? Um cientista é um indivíduo essencialmente apaixonado pela busca da verdade. E nesse caminho, ele, por reconhecer a sua ignorância, a ignorância da razão, ele adquire muita fé e muita humildade. Frase sua. Enquanto houver fiéis, haverá esperança. Os cientistas têm esperança? Eu já perdi a fé algumas vezes na minha vida. Eu já perdi a fé quando me tornei deficiente físico. Já perdi a fé há 2 anos atrás, quando fiquei paralítico, cego e afásico temporariamente. Eu não acho pecado algum em perder a fé em determinados momentos da vida. Mas o que é pecado é a gente perder a esperança
de qualquer coisa nessa vida para sempre. Você sabe que a esperança, a América Latina já se fudeu com a esperança. Todo mundo tem esperança. Esse país tem... A esperança não adianta nada. A esperança não existe esperança. Mas é tudo Quem pensa em esperança está fudido. Mas é tudo que nós temos. Olha aqui. Eu imagino o que é que eu vou passar aos meus filhos, aos meus netos, se não começar pela esperança. Deixa eles em paz. Deixa eles fazerem o que quiserem, a vida é deles. Pedro, me diz uma coisa, como é que você ficou deficiente aí? Porque eu tive um acidente, primeiro no futebol, onde foi muito violento, e eu tive uma doença chamada pseudoartrose, e com lesão de nervo periférico. E demorei 4 anos, 13 meses e acho que 6 dias na cama. Naquela época não existia tanta sabedoria numa matéria que chama osteossíntese. Então eu fui a primeira osteossíntese da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia, que tinha um serviço de ortopedia maravilhoso, que salvou minha perna. O que é um artista, hein? Um artista é genial. Traduza isso. Genial, porque ele quebra a monotonia do dia da vida. Um artista torna a vida bela. E talvez nós estejamos aqui para tornar o mundo belo. O ser humano, ele... muitas vezes, né? Alguns passam por cima de vários aí para alcançar o próprio interesse. Eu acho que isso não acontece no mundo animal. A diferença é que o homem sabe que ele existe, a natureza e os animais não. Se todos nós somos a imagem e semelhança de Deus, eu acredito que Ele fez com uma alma e um coração limpo. Tem muitos animais também que não tem essa maldade. Ele vai reagir de acordo com o que o ser humano vai fazer para ele, né? Não dá em meia hora. Pode falar, nós ficamos com você aqui até amanhã. Acabo de criar o conceito de apofantasia, onde as ideias de ser, de tempo, de terra e de totalidade não significam nada. Explica para nós. Se eu explicasse, já não seria apofantasíaco, porque afantasíaco já pressupõe que uma coisa que nós não explicamos e que está longe daquilo que nós concebemos como a condição humana. Qual, a seu ver, a origem das doenças modernas? A tristeza. O mundo está doente. O mundo, 7 bilhões de pessoas, a maior causa de doença hoje no mundo é justamente isso que eu acabei de falar sobre a condição humana. Eu, por ser andarilho, ao andar pelas ruas de São Paulo, ao passar por bares, eu sempre escuto uma palavra que tem me chamado a atenção. Eu sou humilhado pela minha patroa que me obriga a pegar coisa do cachorro no chão. O outro, eu passo no outro lugar, eu sou humilhado pelo meu patrão que está me pagando muito mal. Parece, me dá a sensação de que o mundo hoje vive e a gente acha que nasceu para ser humilhado. Eu acho que a gente perdeu um pouco o caminho da real beleza da vida. Que a gente nasceu para viver. Claro. Mas a gente sabe tudo isso, não sabe? Sabe. Agora, uma pergunta que eu considero... Sei lá o que eu considero. Diga tudo o que você tem contra a indústria farmacêutica. Não dá em meia hora. Pode falar, nós ficamos com você aqui até amanhã.
Não dá, não dá. Fale alguma coisa. Olha, a primeira coisa que eu vou dizer é o absurdo dos genéricos. A criação dos genéricos para um cientista é absurda. Por quê? Porque ela é hipócrita. Ela é uma das maiores hipocrisias das ferramentas que os médicos usaram até hoje em nossos dias. E é mais barato. É mais barato, mas ninguém sabe o porquê. Por quê? Você quer que eu lhe diga? Claro. É porque o genérico tem menos princípio ativo que o remédio que não é genérico. Por isso que custa mais barato. E evidentemente que a indústria farmacêutica é uma indústria que visa principalmente lucro. Depois, se conseguir fazer alguém melhorar de saúde, até pode ser. Como é a pesquisa científica que a indústria farmacêutica diz que faz para colocar um remédio no mercado? Viciada. Traduza. Viciada pelos pesquisadores, pela sua real finalidade. E entra dinheiro público nisso? Muito. A farmácia, a pureza da farmácia, deveria estar ligada ao realmente sentimento de querer fornecer saúde ao ser humano. Como que numa terra finita, a indústria farmacêutica sonha em ter um lucro sempre infinito? O bem vai vencer. É uma frase sua. Você acha mesmo, apesar dos McDonald's da vida e da indústria farmacêutica? Eu já lhe disse que todo bom cientista se aproxima de Deus, que a vida é mágica. E Deus, apesar de nós sermos os piores animais da Terra, também escolheu a nós. E se Deus não existisse? Eu não consigo raciocinar com a inexistência de Deus, e isso não tem ligação nenhuma com qualquer tipo de religião. Deus está acima de qualquer religião. O fato é que nossa vida não é voluntária. Nós precisamos achar algum mecanismo para explicar, de algum pensamento, né? Isso está dentro da gente, essa procura pelas explicações. Não sei, não tenho como saber. Essa é uma pergunta que acho que posso passar minha vida inteira refletindo e não vou ter resposta. O censo diz que subiu de 15% para 24% da população o número de brasileiros que apresentam algum tipo de deficiência. Por que subiu tanto e tão de repente? Bom, eu não posso explicar isso em todas as cidades, né? Mas eu vou falar da nossa. A culpa é do prefeito, um dos principais culpados. Como é que se pode imaginar uma cidade como essa, com os motoqueiros andando desta forma? Você acha que deveria ser feito estradas, avenidas para motoqueiros? Olha, na verdade, eu queria que não houvessem os carros. É uma frase absolutamente correta para a evolução humana, não é? Asfaltaram a terra. Felizmente. Vamos perguntar para o Dr. Schmidt alguma coisa social. Verdade que você substitui o SUS nas favelas do Morumbi? O SUS é a maior mentira do Brasil. Mas como você está achando tanta coisa mentirosa, não? Mas você está achando tudo mentira? Mas não fui eu que fiz. Como é que funciona tudo isso que você está falando? Sobre o quê? Sobre o seu poder real na favela. Não, eu agora não trabalho mais na favela. Trabalhou? Trabalhei muitos anos. Como foi? Foi maravilhoso. Traduza. Por exemplo, eu percebi coisas sobre a natureza humana que eu não sabia.
Exemplo. Muitas pessoas que eu tratava na favela, que eu tratei na favela, eram muito mais felizes do que as pessoas que moravam no meu prédio, aqui nos Jardins. Isso para você é muito bom. Ah, foi bom. Um paciente seu diz que antes se sentia apenas um prontuário do SUS e que agora com o senhor se sente um paciente. Comenta isso. A neuromuscular, que é onde eu trabalho, na nossa equipe, eu faço parte de uma equipe, eu comecei a neuromuscular em 1981 e desde o primeiro dia ela tem uma só lei. Nós atendemos todas as pessoas que nos procuram com amor. Bom. Você gasta mais do que você ganha, né? Muito mais. Agora, o Dr. Schmidt, poeta. Ouçam isso. Não quero perder um segundo na vida. Eu não paro de correr. Eu vou estar com você. É verdade, é verdade. Eu quero conhecer o paraíso, onde vive enfeitiçado todo ser apaixonado. Ben Schmidt, não é pouco para uma cabeça do tamanho da sua? É a primeira vez que eu tomo esse ato de coragem, né? E fiquei muito receoso de publicar um livro. E com muito medo de passar pelo ridículo, né? O jornalista que assina a contracapa de seu livro diz que essa sua declaração de amor exige uma enorme dose de coragem. Isso foi um elogio? Acho que foi. Porque para um professor de medicina sair por aí filosofando e escrevendo versinhos, eu acho que precisa ter um pouco de coragem, né? O que você tem a ver com os esportes olímpicos? Há bastante coisa. Diga 4. A primeira porque eu faço parte da medicina esportiva da Unifesp, que eu ajudei a construir, que milito muito. A segunda porque eu sou um dos fundadores do Refis, que antes chamava Centro de Treinamento de São Paulo Futebol Clube, e que a ideia filosófica da montagem permanece até hoje no Refis, que era a ideia de que o treinamento físico tinha que ser individual e não coletivo. A terceira é que, por ser patologista, eu já salvei vários craques brasileiros e impedi que eles parassem de jogar futebol. Então, eu cheguei a ser inimigo de muitos cardiologistas da cidade de São Paulo que vetaram esses meninos, que eu não posso citar os nomes. Não precisa. Obviamente. Fala para nós uma coisa bem fácil da gente entender. O que é patologia? Patologia, hoje, é definida de uma maneira totalmente errada. Patos, hoje em dia, dizem que é doença, e logia, estudo. Estudo das doenças. Está tudo errado. Por quê? Porque, na verdade, a origem da palavra patologia, que é logicamente, como tudo greco-romana, patos é amor. Tanto é que daí se originou a palavra apatos, apatia, falta de amor. Os gregos talvez fossem muito melhores médicos do que nós, porque quem adoecia? Quem era apático, quem não convivia com o amor. O que é que você está lendo, né? Que eu estou lendo agora? Eu estou lendo duas coisas. Eu estou lendo a Scientific American do mês especial, maravilhosa, sobre o Xingu. O Xingu. Você foi lá? Parque do Xingu, já fui quando era criança. O Xingu é um resgate. Faz a gente ter orgulho da condição humana. Porque os caras que mantiveram o Parque do Xingu, que é do tamanho da Bélgica, 28 mil quilômetros quadrados, imagina os políticos
tentando pegar aquelas terras. Quer dizer, essas pessoas, eu acho que os irmãos Vilas Boas, o coronel Cândido Mariano da Silva Rondon, esses indivíduos deveriam ser glorificados. Estão glorificados. Estão glorificados. Qual livro, sem ser o seu, você recomenda a todos e qual você não recomenda a ninguém? Il monde comme il va, de Voltaire. O mundo como ele vai, de Voltaire. O que você não recomendaria? De livros? 99% dos livros comerciais. Como estão a educação e a pesquisa científica nesse país? A educação, nota 0. E a pesquisa científica, em focos bem delimitados do nosso país, ela é realmente brilhante. Brilhante. Mas o Brasil é muito heterogêneo na pesquisa científica. Você costuma mentir? Nunca. De vez em quando. Qual o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar de você? Eu acho que eu sou um indivíduo alegre. E às vezes a alegria incomoda. Então, eu me lembro no começo... Como incomoda? Você vai num time de futebol... Quando o Corinthians ganha, a alegria é geral, não incomoda ninguém. Pra mim, não. Tá só quando o Santos ganha pra mim. Tá bom. Como é que você gostaria de morrer? De pé. Mas vai morrer com aquele negócio no hospital assim, você sabe, né? Que pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Não sei, um amigo seu falou que o senhor ia me perguntar sobre de onde vem a minha energia. De onde vem a sua energia? Eu fiquei pensando que eu ia responder, mas eu acho que é assim. Quando eu era jovem, porque uma das maiores limitações do espírito humano é que a gente precisa estar sempre sendo reconhecido, amado, estimulado. Então, no começo, a minha energia acho que veio dos meus pais, que fizeram tudo isso. Depois, a vida foi passando e acho que a energia veio também dos amigos que eu fui fazendo na minha vida, porque a amizade é uma fonte poderosa de energia, a amizade sincera. Depois eu casei. Aí acho que a energia eu ganhei mais, porque a energia vem do amor da minha mulher. Seu amigo fica satisfeito com essa resposta? Ainda não acabei. Não, desculpe. Depois veio dos meus filhos, que eu tive. E a admiração deles me enche de energia. Mas o que eu queria falar, desculpa, é o seguinte, é que nesse último ano tem uma coisa especial que me dá energia. É o meu cachorro. Eu estou absolutamente apaixonado pelo meu cachorro. O que é a vida, hein? É uma causa perdida mesmo, né? A vida branca ou tinta é a mesma, é para vomitar. Então nós vamos dar um abraço, que é a única coisa falsa daqui. Eu vou dizer para você que a felicidade é uma coisa velha, o amor é horrível, e nós damos um abraço que é falso. Obrigado. Somente 2 coisas eu quero, meus amigos. A primeira, morrer. A segunda, que ninguém se lembre de mim, a não ser por tudo aquilo que esqueci.